Bem-vindos à nona aula da disciplina de Introdução à Linguagem de Programação Python, ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa aula, falaremos sobre um novo tipo de variável chamado de dicionário. Para introduzir os dicionários, eu gostaria de recapitular e fazer uma comparação com o tipo de variável que nós vimos anteriormente, que são as listas. Então, em Python, uma lista é um tipo de variável que pode armazenar uma coleção de valores. Além disso, as listas elas permitem acesso indexado aos seus elementos. Então aqui eu tenho uma representação gráfica do que seria uma lista. Ela armazena números de 1 a 10. Algo que podemos fazer, por exemplo, é acessar um determinado elemento pelo seu índice na lista, lembrando que sempre os índices começam pela posição 0. Então, por exemplo, se eu quisesse acesso direto ao primeiro elemento dessa lista, eu faria lista, apontaria o índice 0, e o Python me retornaria o valor que está armazenado naquela posição de uma lista. Então, para essa representação gráfica que eu tenho aqui, eu tenho a forma com a qual eu poderia programá-la em Python. Então, aqui eu determino uma variável chamada lista, eu armazeno nela uma lista com os valores de 1 a 10 pelo comando range, e aqui eu exemplifico como é que pode ser feito o acesso indexado de um elemento nessa lista. Aqui, no caso, o elemento no índice 0, que é 1. Contudo, existe um problema com listas, principalmente quando eu quero acessar um valor que está presente numa determinada lista, mas eu não conheço o índice daquele elemento, ou seja, na posição da lista onde ele se encontra. Quando isso acontece, eu preciso percorrer a lista de início ao fim. Só que esse processo ele pode ser muito custoso. Então imagina que eu tenho uma lista de tamanho de 100 mil elementos. Se eu for buscar um valor e esse valor ele é encontrado na primeira posição, o tempo de busca ele é bem curto. Isso também na posição 10, na posição 100, até a posição 1000. Mas, por exemplo, se eu for encontrar esse valor somente na posição 100.000, essa seria uma busca muito custosa em termos de tempo, em comparação se eu achasse o valor numa das primeiras posições da lista, como eu vou mostrar agora no Jupyter. Então, aqui para mostrar o custo em termos de tempo para percorrer uma lista, eu vou utilizar um módulo chamado time. Okay? E aqui eu vou determinar uma lista que ela vai ter tamanho de 100 mil e ela vai armazenar valores de 1 a 100 mil. Por exemplo, aqui eu posso acessar o primeiro elemento, vai ser 1, e o último elemento vai ser 100 mil. Mas vamos supor que eu gostaria de um valor dessa lista e eu não soubesse na exata posição onde ele se encontra. Mas vamos supor que mesmo sem eu saber, ele se encontra na primeira posição, na posição 0. Então aqui eu vou demonstrar como percorrer a lista até a primeira posição e quanto tempo isso leva em questão de processamento. Então para isso, eu vou criar aqui uma variável start e eu vou salvar nela o tempo em segundos que essa operação iniciou. Para isso eu vou utilizar a função time do módulo time. E aqui eu vou percorrer a lista. Vou falar for row em lista. Se esse elemento ele for igual a 1, eu vou parar o processamento. E aqui eu crio uma outra variável. Bom, vou colocar os nomes em português para ficar mais claro. Então, início, e aqui eu crio uma outra variável chamada fim, que ela salva o tempo quando esse processamento terminou. Então, para saber em termos de segundo quanto tempo durou esse processamento, eu vou fazer fim menos início. Então, vamos ver. Então, está aqui. O processamento ele levou 0,0001 segundos para acontecer. Então, foi bem rápido. Agora, vamos supor que eu quisesse encontrar um valor na última posição dessa lista. Então, eu tenho que percorrer de 1 a 100 mil. Vamos ver quanto tempo que vai levar. Então, aqui novamente, eu inicio a variável início. Eu vou percorrer a lista até o elemento que eu encontrar, ele for igual a 100 mil. A gente sabe que esse elemento está na última posição da lista. Então, esse for, ele vai percorrer toda a lista até encontrar esse valor. Então, aqui, uma vez que ele encontrou, eu vou sair do for. Então, vamos ver quanto tempo que vai demorar. Vou fazer fim menos início. Então, olha só.
Aqui levou 0,0, quase 0,01 segundos para percorrer a lista toda. Veja, tem uma ordem de grandeza aqui que é quase 100 vezes. Para encontrar um valor na última posição da lista, ou seja, para percorrer uma lista inteira de 100 mil posições, demorou 100 vezes do que percorrer só o primeiro elemento da lista. Então agora eu vou mostrar, através dos dicionários, como existem formas mais eficientes de se armazenar uma coleção de valores de uma variável, de forma com que eu consiga um acesso muito mais rápido aos seus elementos. Então, para fazer um acesso muito mais eficiente aos elementos de uma coleção de valores, ao invés de listas, eu posso utilizar dicionários, que é um tipo de variável que ele armazena uma coleção de pares chave e valor. Então funciona mais ou menos como o sumário de um livro. Um ou mais valores eles são acessados através de uma chave. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um livro dessa disciplina. Então, caso, por exemplo, vocês quisessem saber nesse livro sobre variáveis, recapitular, ao invés de vocês percorrerem todas as páginas desse livro para achar o capítulo de variável, provavelmente vocês iriam no sumário, vocês veriam a chave onde estivesse escrito variável, e de lá vocês pegariam a página, ou seja, o índice de onde o capítulo variável se inicia. É mais ou menos essa a ideia com dicionários em Python. Esse tipo de estrutura ele também leva o nome de tabela hash ou map em outras linguagens de programação. Aqui está um exemplo de um dicionário. Então, diferente de listas que se iniciam com colchetes, um dicionário se inicia e se fecha com chaves dessa maneira aqui. Então aqui eu posso ter uma variável chamada sumário, que é um dicionário. Lembrando, eu inicio dicionários com chaves. E aqui eu poderia colocar, por exemplo, os capítulos de um livro. Vamos por introdução. Então a introdução se começa na página 1. Aí eu posso falar de operadores. Operadores começam na página 10, por exemplo. Aí eu tenho variáveis. Começa na posição 25. Funções, começa na página 30, porque eu tenho um livro aqui, um livro que ele vai da posição 1 a 100, ou seja, um livro de 100 páginas, vamos supor. Então, ao invés de eu buscar aonde que começa operadores, por exemplo, o que eu poderia fazer é vir aqui no sumário, falar, olha, em que página começa o capítulo de operadores? Ele me falaria, página 10. Sendo assim, eu posso vir aqui no livro. Lembrando que sempre começa da posição 0, né, no livro, então o índice eu teria que fazer o número da página menos 1, e ele me retornaria o valor que está inserido nessa posição da lista, ou seja, do livro. Aqui, como eu tenho um livro que está armazenando valores de 1 a 100, ele me retornaria aqui na posição o valor 10. Né? Mas se fosse um livro, ele me retornaria aqui o conteúdo daquele livro. Bom, lembrando, eu também posso utilizar o comando type para saber um tipo de variável. Então, se eu perguntar que tipo que é o sumário no dicionário, ele vai me retornar dict, que essa é a forma que o Python reconhece esse tipo de variável. Então, aqui só explicar um pouco para vocês sobre os tipos de chaves e valores que um dicionário ele pode assumir. Então, como chaves de um dicionário, ou seja, aquela primeira posição antes dos dois pontos, no qual você faz o acesso aos valores, você pode definir variáveis inteiras do tipo float, strings e tuplas como chaves. Contudo, listas e outros dicionários eles não podem ser utilizados como chaves num dicionário em Python. Já como valor, os dicionários eles podem assumir qualquer tipo de variável. Então, deixa eu demonstrar para vocês. Aqui, por exemplo, eu posso criar um dicionário numa variável mapping. Aí, se eu definir aqui uma lista como chave, ele vai me dar um erro, porque não é possível. Mas eu posso definir um número inteiro, posso definir um número flutuante, posso definir como valor uma lista, por exemplo, posso definir uma string como chave e uma string como valor, posso definir uma tupla como chave, colocar um determinado valor aqui, e aí para acessar, a forma que a gente faz é semelhante às listas. Abre e fecha colchetes e coloca a chave do qual eu quero obter os valores. Aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero os valores que eles estão indexados pela chave 1.5. Ela me retorna, que no caso é uma lista com os valores 0, 1, 2. Então aqui, como eu disse anteriormente, só formalizando,
Os acessos em dicionários, eles se dão pelo padrão que é muito semelhante aos das listas. Então, eu coloco o nome da variável dicionário, abro colchetes, só que ao invés da posição, ou seja, do índice que é utilizado na lista, eu uso a chave e fecho colchetes. Então, aqui vou demonstrar um exemplo. Uma das utilizações de um dicionário, por exemplo, é para eu definir um conjunto de atributo valores. Tá? Então, vamos supor que eu queira representar uma pessoa, posso colocar como chave nome, e aqui, como valor, eu coloco o valor para aquele atributo. Então, no caso, vamos supor que para essa pessoa o nome dela é Maria. Eu posso colocar a idade eu represento como uma variável inteira, então ela tem 40 anos. Posso colocar a profissão, então a Maria ela é professora. E posso colocar aqui também os filhos dela. Vou colocar José e Manuela, nome dos filhos. Então, agora, se eu acessar a pessoa, tem um dicionário aqui. E aí eu posso fazer o acesso a qualquer elemento através da chave. Para saber o nome, aquela variável, eu coloco aqui a chave nome, mesma coisa para a idade, mesma coisa para os filhos. Bom, existem também alguns comandos interessantes no dicionário. Vamos supor, por exemplo, que eu quero uma lista de todas as chaves de um dicionário. Eu posso utilizar o comando keys, então demonstrar para vocês no Jupyter. Então aqui, por exemplo, para a pessoa, para ter acesso a todas as chaves desse dicionário, posso chamar a variável e o comando keys. Só que aqui ele me retorna um tipo de variável própria de dicionários na versão 3 do Python. Então, para eu transformar isso numa lista, eu posso fazer a conversão. Tá? Então, sempre lembrem-se de fazer a conversão. Assim como eu posso ter acesso a uma lista com todas as chaves de um dicionário, eu também posso ter acesso a todos os valores, ou seja, aqueles elementos que eles estão à direita dos dois pontos. Vamos demonstrar para essa variável pessoa no Jupyter. Então aqui vamos supor que eu quisesse uma lista com os valores de um dicionário. Eu posso utilizar o comando velhos. Lembrando, aqui também o dicionário no Python 3 ele tem um tipo de variável próprio, que ele chama de dict values, mas eu sempre posso fazer a conversão para o tipo primitivo de lista do Python. Então aqui ele me retornou Maria, 40, professora, e um array com os filhos dela, que eram os valores que estavam indexados pela chave filhos. Bom, caso eu quisesse um dicionário no formato de lista, um dos comandos que eu posso utilizar é o items, que aí o que ele devolve é uma lista de pares chave-valor, como eu vou demonstrar no Jupyter para essa variável pessoa. Então aqui eu tenho pessoa, que é um dicionário com as informações de Maria, através de chave-valor. Só que uma coisa que eu posso fazer é retornar uma lista de pares chave-valor dessa maneira aqui. Então eu passo a ter uma lista, e aí eu tenho um par aqui representado por uma tupla, onde a primeira posição é a chave, e a segunda posição de cada par é o valor relacionado àquela chave. Então essa é uma das formas que vocês podem transformar um dicionário em lista. Lembrando que o oposto também pode ser feito. Então se eu vim aqui, eu tenho uma lista de chave, atributo, valor, eu posso vir chamar o comando dict para fazer a conversão dessa lista num dicionário. Bom, para fazer a inserção de um novo par chave-valor num dicionário é muito simples. Vocês podem utilizar o padrão como se vocês estivessem acessando uma determinada chave, dessa maneira aqui, só que ao invés de vocês colocarem o valor de uma chave já existente no dicionário, vocês colocam a chave nova que vocês querem inserir e aí vocês só fazem a atribuição do valor que vai ser linkado àquela chave. Então aqui, por exemplo, eu tenho o dicionário pessoa, como eu mostrei anteriormente, ele representa o nome, idade, profissão e os filhos de uma determinada pessoa. Agora vamos supor que eu quisesse colocar o sobrenome dessa pessoa também, numa chave sobrenome. Então, eu uso esse padrão aqui como se eu estivesse fazendo acesso, só que se eu fizesse o acesso ele me daria um erro, né, um key error, porque essa chave ela não existe. Aqui eu posso fazer a atribuição, então, vamos supor que seja Silva. Aí o valor passa a existir. Para remover uma chave e seus valores, vocês podem utilizar o comando del
seguido também do padrão de acesso à chave e aos valores que vocês querem remover. Então aqui vamos supor eu inserir sobrenome, mas eu vejo que não é uma informação muito relevante. Então o que eu posso fazer é chamar o comando del e deletar a chave sobrenome e seus valores relacionados. Então, se eu vim aqui agora em pessoa, o sobrenome foi removido. A atualização é bem simples, é como se vocês estivessem fazendo a inserção, só que no caso vocês vão chamar uma chave que já existe e aí vocês fazem a atribuição do novo valor. Então vamos supor que houve um erro, Maria ela não é mãe de Manuela. Uma das formas de fazer então é acessar a chave filhos e atribuir para ela uma lista somente com o valor José. Bom, sobre percorrer os elementos de um dicionário. Existem duas formas de se fazer isso. Uma delas é através das chaves. Então aqui vamos supor que eu queira percorrer todos os elementos de um dicionário para imprimi-los. Eu posso vir aqui fazer um for chave e chamar a variável dicionário. Lembrando, eu não preciso fazer keys para chamar uma lista de chaves. Se eu só chamar aqui para percorrer uma variável do dicionário, a posição que vai ser armazenada aqui na chave não vai ser um par de elementos, não vai ser um valor, vai ser a chave de cada elemento desse dicionário. E aí eu posso fazer dessa maneira. Chave, dois pontos. Lembrando só de converter para string, como eu estou usando o símbolo mais, estou fazendo a concatenação de duas strings. Aí vírgula para dar o espaço. E aqui eu faço pessoa e faço acesso ao valor que está naquela chave. E os resultados vão ser impressos dessa maneira. Outra forma de percorrer um dicionário é através dos pares, chamando o comando items, como foi mostrado anteriormente. Então aqui eu posso fazer for chave valor em pessoa.items, tá? Ele vai aqui, esse pessoa.items vai retornar uma lista de pares. Aí para cada par eu vou inserir a primeira posição numa variável chave e a segunda posição do par numa variável valor. E eu vou imprimi-los como é que eu fiz aqui. Que ao invés de fazer o acesso, eu posso colocar a variável valor que vai estar armazenando o valor para aquele par. Vamos ver? Também faz a impressão como se eu estivesse percorrendo o dicionário pelas chaves. Bom, pertinência em dicionários. Assim como eu posso checar numa lista se um elemento está presente ou não, eu posso checar a presença de uma chave valor ou par chave valor no dicionário através do comando in. Então, para saber se uma chave está presente no dicionário, posso fazer a chave in e a variável dicionário. Ele vai me retornar falso ou verdadeiro. Aqui, no caso sobrenome, a gente deletou, não está presente na variável pessoa. Agora, nome está presente. Se eu perguntar nome não está presente, vai falar é falso. Outra coisa que eu posso fazer é a pertinência na lista de valores. Aí eu posso fazer aqui, olha. João, ele está presente nos valores presentes no dicionário pessoa? Não, não está, né? Se eu for ver aqui, não existe nenhum valor João. Agora, professora, por exemplo, existe. E a mesma coisa eu posso fazer para um par. Posso buscar o par nome Maria. Está presente nos itens desse dicionário? Sim. O ponto que faz com que os dicionários de Python sejam tão importantes é a sua semelhança com um formato de arquivo chamado JSON. O JSON ele é um acrônimo para JavaScript Object Notation, e esse é um formato de arquivo leve e um dos mais populares para a troca de dados na internet entre máquinas. Isso porque na internet, quando vocês digitam um endereço, vocês estão acostumados a ver um site, mas muitas das vezes que quando vocês digitam um endereço, ele traz um conjunto de dados estruturados, por exemplo, num formato JSON. Esses tipos de serviço web eles são utilizados para caso vocês queiram acessar aquela informação pela internet automaticamente e não manualmente, visualmente por uma pessoa. Os arquivos JSON eles são bem semelhantes, é quase a mesma coisa que um dicionário em Python, a única diferença é que eles só aceitam strings como chaves. Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de serviço web
o qual, quando requisitado, retorna um conjunto de dados no formato JSON que podem ser transformados em dicionários em Python. Então aqui eu tenho uma aplicação que é com base nos dados do Sistema Único de Saúde do Brasil, que quando requisitada, ela retorna todos os estabelecimentos de saúde do país. Então, para fazer uma chamada, por exemplo, eu posso vir aqui, abrir uma nova página e chamar esse endereço aqui. Aí, por exemplo, ele me retorna todos os estabelecimentos de saúde do país e as informações deles estruturadas num arquivo JSON. Nas próximas aulas, a gente vai aprender como fazer esse tipo de chamada no Python, obter esse conjunto de dados e transformá-lo num dicionário. Mas aqui, basicamente, para vocês fazerem a conversão de uma variável dicionário Python para um arquivo JSON ou de um arquivo JSON para um dicionário Python, vocês podem fazer o uso desse módulo que tem o mesmo nome do formato de arquivo, ou seja, JSON, para carregar um arquivo JSON num dicionário, assim como salvar um dicionário num arquivo JSON, como eu vou demonstrar no Jupyter. Então aqui, por exemplo, eu tenho a minha variável pessoa, e agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar ela num arquivo JSON. Então, para isso, eu importo um módulo específico para tratar esse formato de arquivo. E aí é bem receita de bolo. Eu posso fazer json.dump. Eu dou o nome da variável dicionário qual eu quero salvar. Aí aqui eu abro um arquivo da determinada maneira. Open. O nome do arquivo numa string. Então vou salvar como pessoa.json. E aqui, como um parâmetro do Open, eu preciso colocar W, para ele saber que eu estou abrindo um arquivo para fazer escrita, e não leitura. Então, se eu rodar esse comando, ele vai me salvar esse arquivo pessoa. Então, se eu vir aqui, eu vou ter o arquivo pessoa salvo no arquivo JSON. Então, se eu abrir, é assim que ele se parece. Vocês veem que bem semelhante ao arquivo dos estabelecimentos de saúde. Já que se eu quisesse ler um arquivo JSON para um dicionário Python, posso fazer da seguinte maneira. Eu uso o módulo JSON e o comando chamado load. E aqui eu abro um arquivo com o nome do arquivo JSON que eu quero carregar. E aqui eu atribuo o que essa função devolver numa variável pessoa. Então, se eu vim aqui, tenho pessoa salva. Ou para demonstrar com uma outra variável, vamos supor que eu chame de P. E aqui está armazenado os valores de um arquivo JSON salvos num dicionário Python.